Ele vai contar como é o trabalho do papiloscopista. É o perito papiloscopista José Luiz Lopes. Venha pra cá. Qual é a diferença entre o papiloscopista, que é uma palavra que parece exercício de dicção, né? Dizem... Constantinopla é bom, constantinopolitanizador, parece quebra-queixo. E dizem assim, se a pessoa conseguir falar 3 vezes, vai ser um papiloscopista mesmo. 3 vezes seguida. É mesmo? É, vamos lá, Ju. Papiloscopista, papiloscopista, papiloscopista. Ele é papiloscopista já, gente. Salve palmas pro Ju, que ele merece. Pra você ver, sem nunca ter estudado isso. Tá vendo? A gente estuda pra falar bem nasce, falar. né? A gente estuda pra caramba pra falar 3 vezes isso só. Qual é a diferença entre o papilo e o dátilo? Bem, o papilo... Datiloscopista e o... Qual é a diferença? Na verdade, Jô, no início da história era dátilo, né? Papilo, né? O papiloscopista, ele abranja maior número de ações, porque a datiloscopia envolvia apenas as impressões digitais das mãos. Com a papiloscopia envolve mãos, palmar, plantar, quer dizer, o pé também deixa impressão digital no local de crime, a palma da mão também deixa. Agora, tudo bem, para identificação, a gente vê nos filmes, nos livros, até no meu livro mais recente tem uma parte falando muito sobre isso. Mas na prática, aqui no Brasil, muitos crimes foram resolvidos e pessoas foram presas graças à papiloscopia, ou vale mais como um serviço de pré-identificação? Não, Ju. Hoje em dia, a papiloscopia está num nível de altíssimo nível. Prova disso é que agora em Los Angeles, o Instituto de Identificação de Brasília foi escolhido como um dos que mais resolve crimes no mundo, o Instituto de Identificação de Brasília. A cada 100 locais de crime que nós vamos, 25% são resolvidos em pouco tempo e o restante dá fragmentos para a gente continuar resolvendo. A gente não consegue resolver porque algumas técnicas ainda não chegou para a gente aprimorar essa identificação. Mas hoje a datiloscopia é responsável por uma grande quantidade de resolução de crimes. De resolução, porque de identificação, claro. Foi o Mané. Cadê o Mané? Está foragido. Entendeu o que eu estou perguntando? Estou entendendo, Até que ponto a identificação leva à prisão? A impressão digital é uma das provas é a rainha das provas. Não, claro, né? Isso é uma dúvida. Então, o que a gente busca hoje é uma comunicação entre os estados. Porque a pessoa pratica um crime hoje no estado de São Paulo, e se ele for para Brasília, e os sistemas não estão interligados ainda, vai ser muito complicado a gente, através da papiloscopia, descobrir isso. Entendeu? Então, o que a gente busca hoje é essa interligação dos estados. A papiloscopia realmente resolve, mas até a prisão não depende mais do papiloscopista. Né? Evidente, quer dizer, já é outro setor, já é outro acompanhamento, aliás. Para você ter noção, João, tem crimes que a gente descobre num prazo, a pessoa pratica um crime hoje, a gente consegue descobrir, identificar quem, daqui uma semana, daqui um mês, e tem crimes que nós não conseguimos descobrir, quando a gente for levantar o crime, esses criminosos já têm 100, 200, 300 laudos positivos já do crime de identificação de crimes. Eu sei que você trouxe aí um pozinho e alguém que pode dar uma demonstração aqui nessa mesa aqui. Sim, o Nadiel, que é um dos grandes especialistas, hoje um dos grandes precursores da papiloscopia no Brasil. Pois é, pena que eu já limpei aqui todas as impressões digitais que já foram deixadas aqui, mas enfim, vamos ver, porque senão a gente podia identificar a Maria Inês, que esteve sentada aqui, botou a mão nessa mesa, podia ser imediatamente identificada. Mas vamos pedir para ele vir aqui ajudar a gente. Nadiel. Como é o nome? Nadiel. Nadiel, obrigado. Prazer, João. Tudo bem? Tudo ótimo. Qual vai ser a sua contribuição aqui no A gente vai fazer uma pequena demonstração aqui na sua mesa de como é que a gente faz o trabalho no local de crime. É lógico que essa técnica do empoamento, ela é uma técnica, é a mais utilizada do mundo, lógico, ela não resolve todos os casos.
Aqueles materiais que não têm condições de serem resolvidos com as técnicas tradicionais que a gente utiliza em locais de crime, a gente recolhe esse material e trabalha em laboratório de perícia papiloscópica forense. Então, ele é o clínica geral, certo, digamos assim. Quantos pontos de identificação são necessários numa impressão digital para você garantir que pertence a tal pessoa? Olha, o que acontece é o seguinte, quando a perícia papiloscópica começou, a identificação começou no mundo, o cara que começou isso daí, ele criou um preceito dizendo que nós poderíamos identificar com total certeza se tivéssemos acima de 12 pontos. Mas a própria teoria dele trazia dizendo que de 8 a 12 você identifica. Isso gerou uma controvérsia muito grande quando as pessoas começaram a aprender o trabalho. Então, a Associação Internacional de Identificação, ela criou uma comissão para estudar isso a fundo, para ver se existia base científica para se pedir um número predeterminado, que começou a se usar por costume 12. Na Inglaterra usava-se 16. Isso eu sei. Mas hoje o que se diz é o seguinte, a literatura diz o seguinte, o que manda é a convicção do especialista. Por quê? Porque existem diversos tipos de impressão. Às vezes você tem uma impressão que é gigantescamente mais rara do que outra. Então você não pode usar o mesmo peso e a mesma medida para todas as pessoas. Mas mais rara em que sentido? O desenho da impressão? Existem raridade no desenho, existem raridade em outros caracteres individualizadores, como por exemplo as figuras características. Existem figuras características em uma impressão digital que aparecem a cada 1 milhão de pessoas. Então, a gente não pode usar o mesmo peso e a mesma medida para todas as impressões. O especialista, ele sabe disso. A perícia papiloscópica, ela além de qualitativa, ela é quantitativa. Nesse aspecto, ela é qualitativa. Ele algo está falando empírico. mais do que você, daqui a pouco eu não sei. Ele é o chefe, né? Quem é o chefe? Ele é o chefe. Ah, você é o chefe? E você tomou o lugar do chefe? Alguma coisa aconteceu, né, tio? Tem alguma desordem universal aí, mas enfim. Vamos fazer primeiro uma demonstração. Tem uma impressão aqui. digital aqui, Ju. Ali tem, mas não é minha. É Aqui sua. tenho. É sua? Deve ser na hora que eu apoiei, mas tem. Tem, tô vendo. Aqui tem também, ó. A gente vai utilizar um pozinho fluorescente. Agora, peraí, antes de fazer isso, eu queria perguntar se o que se vê em vários filmes e seriados, que o cara passou um pano e limpou a impressão. Limpa mesmo? Sai fora mesmo? Olha só, Ju. Há estudos que... Você sabe disso? Sei muitas coisas, né? É porque tu tá perguntando a parte mais técnica e o Nadiel é um grande especialista na parte técnica, né? Eu estou em outra fase, eu sou presidente da Associação dos Peritos Papiloscopistas, então a gente, né? Mas o que acontece é o seguinte, há realmente quando você limpa a impressão digital, limpa. Contudo, a pessoa nunca consegue limpar totalmente, mesmo que use produtos especiais, como a pessoa coloca cal e outras coisas. Prova que no Banco Central foi colocado cal, jogado cal em toda aquela casa verde, e mesmo assim o papiloscopista, porque o Banco Central foi descoberto através de um papiloscopista, no filme não retrata essa parte, mas foi encontrado impressão digital na geladeira com um pó, no caso cal, e foi possível a revelação, e através disso, hoje, os assaltantes... também não foi bem limpo, né? Ou não foi? O cara passou um espanador, um paninho. Porque além de limpar, ele passou o cal em tudo, né? Achando que... ele passou cal em cima. Jogou cal em toda a casa realmente verde. já não E mesmo assim foi constatada a impressão digital, né? Vamos ver a demonstração aqui. Nadiel, como é que é o negócio? Um pouquinho aqui. Vamos fazer aqui, ó. A gente revela a impressão. Esse pó, por ele ser um pó fluorescente, a gente precisa utilizar uma lanterna de luz forense para ajudar. Já dá pra... Sim. É verdade. Agora, quando a gente faz a captura por meio de fotografia, faz necessário que a gente utilize uma lanterna de luz forense. Fazer um óculos? Eu vou passar aqui para o câmera. Um óculos fica mais fácil para a câmera enxergar. Para você olhar também, João. Um óculos de filtros especiais. E tem um ali para a câmera, né? Aqui, se a gente colocar, você vai ver que a gente tem um contraste muito melhor entre o fundo e as cristas papilares. Então, por meio dessas impressões aqui, é possível chegar a um autor de um delito. Como é que você recolhe aqui? Tem aquele plastiquinho para colar? Nós temos um decalcador, né, específico para fazer essa decalcagem. Então ele é um simples plástico, como esse pó é verde, a gente vai usar um com fundo preto, né? E fazer a transferência para cá.
Para depois A gente ser vai levado ao colocar laboratório. Aqui, Isso. né? É. Impressão com som. Um fundo sonoro, Olha exatamente. aí. Aqui a gente tem a impressão decalcada que a gente pode levar para o nosso laboratório de perícia papiloscópica avançado, onde vai ser trabalhado no sistema e a gente vai trabalhar para chegar. Vou guardar com o maior carinho a sua impressão. Se você colocar, você vai ver que vai digital. ficar muito melhor. Vai ficar comigo até a gente terminar aqui a entrevista. Essa impressão, Jô, depois é levada num sistema, que hoje é o sistema AFE, sistema de identificação, que passa muito nos filmes de CSI, que é aquelas comparações que é feitas automáticas. Né? Hoje Brasília tem um dos sistemas AFEs mais evoluídos, assim, é uma coisa que deixa a gente muito orgulhoso. Graças a esse sistema, o Instituto evoluiu muito. E esse sistema é através desse sistema que nós hoje temos um banco de dados de 37 milhões de impressão digital. Né? E através desse banco de dados que a gente consegue resolver uma grande série de crimes. Hoje a gente faz na faixa de 350 laudos mês. Agora, eu sei lá, a mim me dá a impressão, porque o Brasil já foi um país autoritário, autoritarismo no sentido de ditaduras, né? Por mais de uma vez, né? Já entre os anos 30, depois agora com o golpe militar de 64. Então, é um país que, de vez em quando, tem tendências autoritárias. Mas os Estados Unidos não é um país autoritário, mas é um país totalitário, no sentido de que eles gostariam de que o FBI tivesse todo mundo fichado, que seria uma beleza para eles. No entanto, o espírito liberal americano não permite que isso aconteça. Aliás, eu vou perguntar para o embaixador se isso que é a impressão que me passa, no Brasil você é obrigado a botar o dedinho lá quando vai tirar uma carteira de identidade. Nos Estados Unidos, não, você só é fichado se for funcionário público ou do Exército, porque exerce um cargo desse nível. Está correto isso? Nos Estados Unidos não tem carteira de identidade. Exatamente. Não existe carteira de identidade. Há o pressuposto de que você é inocente e não o pressuposto que você poderá vir a ser um criminoso, que é um pouco o que acontece no Brasil, né? Todo mundo, quando tira uma carteira de identidade, vai lá e põe o dedo. Isso é uma tendência, quer dizer, de repente, quando nasce a pessoa já vai ser identificada? Jô, olha só, a sociedade brasileira, nós do Estudo de Identificação, nós somos policiais, estamos lá para ajudar e para trabalhar junto com a sociedade. O banco de dados nosso, ele tem várias finalidades. Inclusive, a gente defende que todo mundo, mesmo estrangeiro, seja identificado no Brasil. Quer dizer, aliás, em princípio, por causa da exigência da impressão digital na carteira de identidade, todo brasileiro consta de algum banco de dados. Você falou em 35 milhões. 37 milhões só Brasília. É de impressões, de impressões digitais. Mas não necessariamente de criminosos. Não. Isso é o banco de dados civil. Por quê? Quando o criminoso, às vezes o criminoso vai numa cena de crime, ele nunca praticou crime nenhum. Se nós identificássemos somente os criminosos, nós teríamos que ter um banco de dados criminal e um banco de identidade civil. E o criminoso só cairia novamente após o segundo crime. Então, todo banco de dados, todo crime, a gente busca no banco civil e no banco criminal. Por exemplo, o caso da Gol, da TAM, se nós não tivéssemos a identificação civil dessas pessoas, jamais conseguiríamos identificar os corpos do acidente da Gol, que foram 129 identificados pela impressão digital. Então, a gente tenta, e eu sempre defendi, logo quando a gente entrou na polícia, que deveria haver uma coleta de impressão digital neonatal. 6 meses antes, Jô, no 3º mês de gravidez, o feto já tem as impressões digitais, está começando a se formar. 6 meses, quando já está com o 6º mês de gravidez, a impressão digital já está perfeita. Mas você percebe o medo que isso pode dar nas pessoas? Dizer assim, mas como eu já vou nascer fichado? Sim, mas aí tem outro lado, né, Jô? Exemplo, sequestro de criança. O Chile já está fazendo isso.
Quando a criança vai para a escola, ela já tem uma pré-identificação. Se essa criança sumir, for sequestrada, hoje 40 mil são pessoas que desaparecem no nosso país. Tudo bem, mas Né? não era mais importante ter as impressões digitais do sequestrador? Mas a do que gente da tem criança? também, com certeza, se ele é brasileiro, ele é identificado em algum estado. Entendeu? Então, eu sempre defendi o seguinte, que o Estado investisse nessa identificação neonatal. Por exemplo, o caso do Pedrinho em Brasília, se nós tivéssemos uma impressão digital dele no berço, no berçário, antes de ser sequestrado, após ele aparecer em Goiânia, quando ele fosse tirar a identidade em Goiânia, ia dizer que ele já tinha sido identificado em Brasília, que ele era o Pedrinho de Brasília e não o outro de Goiânia. Porque já existe essa intercomunicação? Não existe essa intercomunicação. Isso é feito de estado para estado, a gente manda as individuais de um estado para o outro. Por exemplo, Jô Soares. Jô Soares deve ser identificado em São Paulo? Não, Quem deve... não, jamais saberás. Ah, tudo bem. Tudo bem. Desculpa, Não, Jô. é claro que eu sou identificado no Rio de Janeiro. No Félix Pacheco. Mas eu também tenho uma identidade em São Paulo. Isso que eu não entendo. E se você quisesse, você tinha 27 identidades. É incrível isso. Não, aí também muito obrigado, mas tá bom. Não, eu já, a do Rio, que foi a primeiríssima. Tudo com numeração diferente. É claro, eu nem uso mais. E também tinha uma coisa que eu achava um absurdo, é que antigamente o Detran, se você tirava a carteira no Rio, você não podia guiar em São Paulo com a mesma carteira. Como se você, na hora que entrasse no estado de São Paulo, você desaprendesse tudo, não sabe mais guiar. Agora, isso de ter uma carteira de identidade no Rio de Janeiro, onde eu nasci, e uma carteira de identidade em São Paulo, isso causa problemas? Eu acho que o seu chefe quer dizer alguma coisa. Sei lá. Não, eu só queria dizer o seguinte, o Brasil hoje ele tem um projeto nacional, chama-se Projeto RIC, que é um projeto que vai buscar integrar todos os estados, ou seja, nós estamos trabalhando para construir um banco único, para resolver esse problema de interligação entre os institutos de identificação. E só para ficar assim mais claro, a identificação ela tem, além do viés da área criminal, que a gente faz essas pesquisas, lógico, qualquer cidadão de bem, ele não tem problema nenhum com isso. Então, ele não tem que ter medo disso. Por quê? Porque além desse fator, tem os fatores sociais. Por exemplo, nós desprendemos agora a Operação Anjo da Guarda em Brasília, que foi uma operação fantástica, que nós conseguimos identificar cadáver que a pessoa tinha falecido em 96. Se não tivéssemos essa forma de identificar, essa pessoa vai ficar enterrada como indigente e a família não vai conseguir buscar essa família. Então, no Brasil, muitas pessoas foram enterradas como indigente e não tem como identificar. E aí, às vezes, a família está passando fome, mas a família tem direito a um INSS, ela tem direito a um seguro de vida, só que ela não sabe que o ente dele faleceu. Isso aconteceu muito durante a ditadura, Sim, né? Pessoas sim. que sumiram. Agora, voltando, antes disso, esse negócio de ter duas carteiras de identidade, uma invalida a outra? Não. Eu estou incorrendo em algum crime? Não. O que fica difícil, João, por exemplo, quando a gente é chamado muito para dar palestra em faculdades e tudo mais, e a gente sempre pede, se uma pessoa mudar de um estado para o outro, infelizmente, hoje, eu oriento que a pessoa tenha a identidade daquele estado. Por quê? Se acontecer um crime no local, por exemplo, um furto de veículo, um assalto, e a gente chega no local de crime e dentro de um veículo qualquer, vai ter impressão digital da pessoa proprietária do veículo e de outras pessoas. No nosso banco de dados, se nós não tivermos a impressão digital da pessoa que foi a vítima, isso dificulta para a gente. Então, quando a gente coleta as impressões digitais, naquela coleta de impressões digitais, vai ter da vítima e do criminoso. Então a gente elimina... E de qualquer eventual passageiro, amigo da vítima. Sim. Então a gente tenta eliminar todos para tentar ficar somente com o criminoso. Hoje o Estado, se você for na Bahia, no Rio Grande do Sul, você tira uma identidade em qualquer uma. A pessoa pratica crime aqui, não te cortando, já te cortando. Muito bem. Eu aprendi, treinei muito, mas aprendi. Então, é interessante que a gente tem uma dificuldade muito grande. Se a pessoa sair de Brasília e praticar de São Paulo e praticar um crime em Brasília, não tem as impressões digitais dela em Brasília para pesquisar. Bom, eu te garanto que eu não cometi nenhum crime nem lá, nem aqui. Estou isento disso aí. Porque eu tenho a impressão que vocês já olham para todo mundo com uma certa suspeita. Inclusive, Esse gordo é criminoso. Inclusive,
o Derico teve em Brasília, fazendo um show lá, eu estava presente, e a gente coletou as pessoas dele. Olha, o Bira, na Bahia, ele praticou vários assaltos sob o pseudônimo de Tia Anastácia. Inclusive, nós temos um desenho do Bira aí, eu acho que é dessa época. Nós fizemos um trabalho com o Bira, eu acho que a gente conseguiu relembrar. Tem, eu acho que tem. Olha lá. Eu acho que era nessa fase. Exatamente. Bom, eu conversei aqui com o José Luiz Lopes e com o Nadiel. Acho esse assunto fascinante, a gente podia se estender ainda mais. Eu só fico aliviado de, graças a Deus, eu só uso a identidade atirada no Rio. Porque foi até depois que eu tirei a adição. Eu não sei que confusão foi feita, eu sei que eu uso uma identidade que é do Rio, apesar de ter também uma de São Paulo. E outra coisa também que eu queria que você confirmasse, a pessoa pode tirar várias carteiras de identidade iguais, não pode? Como cópia? Guarda uma em casa, uma na carteira. Pode. Não é? Pode. A gente até orienta que a pessoa até faça, vá no cartório para fazer uma autenticação e tal, que isso é interessante. Tá certo. E se perder, comunicar, né? Porque é muito comum criminosos usar de má fé, pegar a carteira e jogar e deixar uma carteira de uma pessoa idônea no local de crime e acaba complicando isso, é muito difícil pra gente. Não se preocupe, nós temos também um detalhe aí, Jô, um trabalho que nós fizemos para ti, um presente que os papiloscopistas fizeram, que é um trabalho seu, na época que você era pirata, e também do Derico. E o Derico era o quê? O Derico também tinha cabelo nessa época. E tem o do Alex, que fazia parte do Restart. Esse é um trabalho, João, que a gente faz quando a gente faz um trabalho de rejuvenescimento e envelhecimento e um trabalho de colocar disfarce nas pessoas, porque as pessoas mudam muito o local de crime, coloca disfarce e muda os disfarces, então a gente faz trabalho, inclusive com envelhecimento de pessoas desaparecidas e rejuvenescimento de pessoas que desapareceram e voltam e a gente consegue rejuvenescer essa pessoa também. Isso é um trabalho feito por estudo de indicação que a gente dá curso no Brasil inteiro. Dá lá para eu ir brincar com esse programa? Dá, você é um convidado nosso. Muito obrigado. José Luiz Lopes e Nadiel, daqui a pouco a gente volta. Obrigado.